Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esse nosso primeiro encontro. Quero aproveitar que ainda estamos no início do ano para desejar um ano de 2022 repleto de realizações para todos vocês. Eu sou a professora Terezinha Carvalho, pedagoga, teóloga, psicopedagoga, psicomotricista, especialista em gestão escolar, educação especial e transtornos funcionais específicos, entre outras formações. Sou professora há 39 anos e durante a minha experiência profissional atuei como professora regente, como coordenadora pedagógica, diretora de escola, chefe de núcleo pedagógico da Regional de Ensino, formação de professores na pós-graduação e na formação continuada. Também trabalhei na sala de recurso com ensino especial, na sala generalista e na sala de apoio à aprendizagem, dos serviços de apoio à aprendizagem. Durante essa minha jornada profissional, me deparei muitas vezes com dificuldades de aprendizagem dos estudantes e com as dificuldades de ensinagem dos nossos colegas professores. Foco principal dos meus estudos e pesquisas. Hoje eu estou aqui para falar de uma oportunidade única que levará vocês a ampliarem seus conhecimentos no que se refere às dificuldades de aprendizagem e os transtornos funcionais específicos. Esta oportunidade você não terá se não participar do nosso evento, a Jornada do Conhecimento. É uma jornada que trilharemos pelos caminhos do conhecimento em busca de possíveis soluções para as não aprendizagens. A jornada do conhecimento nós a trilharemos por caminhos que nos levam a compreender melhor o processo de aprendizagem do seu filho, do aluno, do sobrinho, do afilhado, do vizinho, enfim, daquela criança que você conhece e que está em sofrimento por apresentar dificuldades de aprendizagem. Só trilhando por esse caminho do conhecimento é que nós vamos conseguir alcançar os objetivos. Não temos como trilhar outros caminhos que não seja o do conhecimento para alcançarmos o que é almejado, que é para fazer com que os nossos alunos aprendam. Para que eu possa ensinar, primeiro eu tenho que aprender. O evento contará com 6 lives, onde abordaremos temas muito importantes que muitas vezes deixamos de lado por falta de conhecimento ou de oportunidade. Portanto, chegou a hora, está aqui a oportunidade para todos vocês. Falaremos sobre dificuldades de aprendizagem e de ensinagem. Abordaremos o que é transtorno funcional específico, quais suas complicações, quais as suas especificidades, como atender as pessoas com transtorno funcional específico em suas necessidades. O que não é essa oportunidade? Essa oportunidade, ela não é ficar de braços cruzados, esperando que outros façam o que você deveria fazer. Desperdiçar seu precioso tempo com coisas e ações inúteis. Ou deixar a preguiça lhe dominar. Preferir não se envolver com os problemas que você poderia solucionar. Isso é abrir mão da oportunidade que lhe é oferecida. Essa oportunidade é uma oportunidade por quê? Porque ela te levará ao conhecimento de novos caminhos. Ajudará você a identificar as dificuldades de aprendizagem do seu filho, do seu aluno, do seu afilhado, daquela criança que você convive e que percebe que ele tem dificuldade de aprendizagem. Ela te dará suporte para você lidar com pessoas com transtorno funcional específico, agregará conhecimentos pedagógicos à sua vida, despertará em você um novo olhar para as rotas de aprendizagem. Rotas essas que, se não forem seguidas, com certeza as dificuldades de aprendizagem vão aparecer. Vamos a alguns exemplos. Tenho uma filha que hoje já está com 42 anos, que apresentava na infância muitas dificuldades de aprendizagem e não sabia o que fazer. Eu mesmo tendo a formação do curso normal naquela época, me sentia perdida para atender às necessidades da minha filha. Eu sabia que ela tinha alguma coisa errada no processo de aprendizagem, mas não sabia o quê.
Então, surgiu uma grande oportunidade. Eu fazia na época faculdade de teologia e durante as minhas aulas de teologia, comentei o problema da minha filha com uma colega. E a colega me orientou, me chamou para fazer um curso junto com ela. Ela já estava fazendo um curso de ensino especial numa instituição e me chamou para fazer o curso com ela. Então eu fui, me inscrevi no curso e no decorrer do curso, uma professora de psicologia que estava, dando uma das disciplinas, comentou comigo de um curso de psicomotricidade, uma graduação em psicomotricidade, e começou a falar da psicomotricidade, aquilo foi me empolgando e eu fui vendo que talvez aquele curso fosse me ajudar até mais do que o curso de ensino especial, porque eu estava vendo que dentro do curso de ensino especial não cabia ali o problema da minha filha. Então eu resolvi fazer psicomotricidade. No Brasil não tinha e não tem ainda uma formação em graduação em psicomotricidade, mas tinha uma faculdade de fora que tinha um polo em São Paulo onde a gente podia fazer o curso, mesmo sendo de uma faculdade fora do Brasil. Então eu comecei a fazer o curso de psicomotricidade e viajava para São Paulo aos sábados para fazer esse curso. E fui me apaixonando cada vez mais pelo conhecimento que eu estava adquirindo com aquele curso. E vendo que a psicomotricidade ia ajudar muito a minha filha. E ajudou. Então, em casa, eu fui fazendo o treinamento dela, procurei um psicomotricista numa clínica, coloquei ela para fazer psicomotricidade, fui fazendo os acompanhamentos que teriam que ser feitos, e foi diagnosticado, ela já com 16 anos, com dislexia. Então ela sofreu muito, desde a sua entrada na escola, lá na alfabetização, até os 16 anos ela não sabia ler, tinha dificuldades na leitura. Ela decorava tudo que liam para ela, mas ela não dava conta de ler. Então ela começou a aprender a partir dos atendimentos na área psicomotora, na área pedagógica, na área psicopedagógica, e a gente foi desenvolvendo esse trabalho com ela. E hoje a Mônica é uma enfermeira, chefe de um grande grupo de enfermeiros, de um grande hospital, é uma excelente profissional, tem graduação, pós-graduação, várias pós-graduações, e é uma pessoa incrível. Tive mais 3 filhos, todos com suas peculiaridades. O meu caçula, já ainda pequeno, eu percebi que ia trilhando pelo mesmo caminho da irmã, com dificuldades de aprendizagem. Primeiro ele pulou algumas etapas. Já começou por aí. Ele andou aos 9 meses de idade sem engatinhar o suficiente. E isso já me alertou. Eu já tinha o conhecimento da psicomotricidade, então eu já sabia que se ele queimasse as etapas ia ter problemas. E ele já não engatinhou. Ele do arrastar já levantava e andava. E a gente começou a se preocupar com isso. Então, já comecei com a terapia ainda na estimulação precoce. E ele foi fazer essa estimulação precoce e foi se desenvolvendo. E aos 9 anos saiu o diagnóstico dele de dislexia severa. Ele tem agnosia, dislexia bem severa, mas ele não tem perda cognitiva alguma. Ao contrário, ele tem um cognitivo acima da média. A inteligência dele é acima da média. Então ele podia aprender tudo da forma dele, do jeito dele, como ele consegue aprender, com a rota de aprendizagem dele. Então ele foi desenvolvendo, já não sofreu tanto quanto a irmã, porque a irmã eu não tinha esse conhecimento, então já fui tomar providências, ela já era grande, já quando ela já estava sofrendo há muito tempo na escola. Quando ela já tinha sido reprovada, ela já tinha tido vários problemas. Ele não, ele logo pequenininho, aos 2 anos de idade, já começou, antes dos 2 anos,
Com 7 meses ele já começou a fazer a estimulação e aos 2 anos ele começou a fazer a terapia psicomotora e a psicopedagogia para os acompanhamentos da psicopedagogia para desenvolver na aprendizagem. Então ele não teve perda nenhuma no seu processo de aprendizagem. Ele concluiu todo o ensino fundamental e o ensino médio sem reprovação. E quando ele estava próximo a terminar o ensino médio, a minha preocupação, porque todos os outros filhos estudaram numa universidade pública, né, onde era muito difícil entrar. E o Miguel, a minha preocupação era que ele não conseguisse entrar, que ele não conseguisse passar no vestibular. Naquela época não era ainda o Enem, já tinha o PAS, mas não tinha ainda o Enem. Então ele tinha que passar no vestibular. Tinha já as cotas para quem tinha alguma necessidade especial, mas ele não queria passar no vestibular por cota. Ele não, eu vou passar no vestibular normal como todo mundo. Essa era a grande vantagem do meu filho, porque ele sempre teve uma autoestima muito boa e sempre procurou se superar. Então, ele resolveu fazer o vestibular para educação física, passou, fez a faculdade dele sem nenhum problema. Não teve nenhuma retenção durante o período que ele estava na faculdade. Então, em casa, com o trabalho, o conhecimento que eu tinha, eu sabia a quem recorrer, quais os caminhos que eu tinha que percorrer, porque eu fui buscar esse conhecimento. Então, essa oportunidade de buscar o conhecimento, a gente não pode deixar passar. Quando bate na nossa porta, a gente tem que abraçar, tem que correr, tem que pegar, né? Então, tem uma criança que é meu aluno, que foi meu aluno, né, o ano passado. Esse menino, ele estudava numa escola privada. Era uma criança que tinha uma inteligência acima da média, mas estava matriculado nessa escola, uma escola de renome, uma escola onde a maioria dos pais que têm condições colocam os seus filhos para estudar. Mas ele estava sofrendo muito nessa escola, porque ele não conseguia acompanhar a turma. Essa criança ia para a escola chorando, não chegava na escola, passava mal, tinha que ligar para a mãe ir buscar, a mãe ia buscar, aí era uma complicação. A mãe também é educadora e já não sabia mais o que fazer. Então, um dia como a gente trabalha juntas, ela comentou comigo a situação do filho e eu falei com ela para que ela tirasse ele dessa escola, porque se ele estava nesse sofrimento é porque a escola não era só uma questão de dificuldade de aprendizagem dele, mas provavelmente fosse uma dificuldade de ensinagem. A metodologia da escola não estava adequada para ele. Talvez não tivessem alcançando a sua rota de aprendizagem, não estavam dando para ele o tempo necessário que ele precisava. Então a mãe tirou dessa escola, colocou ele numa escola pública, onde o menino se tornou um dos melhores alunos da escola, feliz, uma criança que se desenvolveu assim, o potencial dele é incrível. Hoje ele é um menino que não tem nenhum problema de autoestima, de vaidade, de conhecimento. Ele se sente uma criança feliz. Ele tem 10 anos, né, e esse ano ele está indo para o ensino fundamental, ensino fundamental 2, né? E ele está muito feliz, aprendendo a tocar violão, está todo empolgado com o que ele está fazendo. Ele faz inglês, faz outros complementos, né? Foi para a escola pública, onde ele foi valorizado nas suas rotas de aprendizagem. Ele foi para a escola onde a gente trabalha, que a gente faz o acompanhamento dele, né? Então ele foi para essa escola. Ele tem a professora regente de sala e faz acompanhamento comigo, e ele tem desenvolvido assim muito, muito mesmo. Então é uma criança que a mãe conseguiu ver essa necessidade, né? Acatou, e através do conhecimento que a gente tem, a gente está conseguindo superar as dificuldades desse aluno.
E assim são tantas crianças que já passaram pelas nossas mãos, que tiveram grandes dificuldades de aprendizagem. Eu atendo crianças com transtorno funcional há 9 anos. Nesses 9 anos, são muitas crianças com dificuldade de aprendizagem que vêm passando, né, pela minha sala. E a gente vai atendendo, vai tentando solucionar, vai, né, aplicando as nossas técnicas, e eles vão aprendendo, né, adquirindo conhecimento, aprendendo a controlar seus impulsos, e a gente vai trabalhando com eles dessa forma. Mas vocês podem apresentar algumas objeções. Vocês podem dizer para mim aqui, olha, mas eu não tenho tempo, né? Não vou precisar desse conhecimento, isso não me interessa. Mas eu vou contar uma história para vocês. Nem sempre é assim. Às vezes a gente pode até pensar que aquele conhecimento não nos interessa, que aquilo não faz parte da nossa vida, que não vai ser bom para mim. Ah, não, eu vou perder meu tempo vendo essas lives, né? Vai perder meu tempo com essas aprendizagens. Não é assim. Alguns anos atrás, especificamente há uns 24 anos atrás, eu fui trabalhar numa escola, e nessa escola tinha uma professora que ela não aceitava trabalhar com criança especial. Naquela época não existia a lei ainda da inclusão, estava ainda em processo. Foi no ano eu não estou enganada, foi no ano que foi lançada que aconteceu o Congresso de Salamanca, mas se eu não estiver enganada foi nesse ano. E essa professora, quando chegou o dia da escolha de turmas, toda vez que chegava o período de escolha de turma, ela olhava a lista de alunos, se tivesse um deficiente, ela virava para mim e falava, quem gosta de menino deficiente é você, tome. Ou então para uma outra colega, olha, você fica com esse aqui, eu não quero, a minha turma não aceita. E quando acontecia de cair um aluno ou outro na turma dela, que ainda não tinha um diagnóstico fechado, mas que a gente percebia que a criança tinha uma determinada deficiência, ela caçava um jeito junto à direção da escola, à secretaria, para trocar o menino com outro na outra turma. O certo é que ela não aceitava trabalhar, ela dizia que não tinha preparo emocional, nem preparo de conhecimento, né, cognitivo, de afetividade, nenhum tipo de preparo para trabalhar com esse tipo de criança. Era o que ela falava para a gente. Trabalhei nessa escola por 5 anos e saí, fui trabalhar numa outra regional de ensino. Passaram uns 2 anos, eu era chefe do núcleo de coordenação pedagógica da regional de ensino, onde eu sou lotada, e entrou essa pessoa na minha sala e falou, eu queria falar com a Terezinha. Quando eu virei, era essa colega. E eu sempre falava para ela, quando a gente trabalhava juntos, não faça isso, você não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando vai precisar, vamos fazer um curso para se especializar na área. Eu já era especialista em educação especial, já tinha trabalhado em sala de recurso, e fui falando com ela assim, mas ela não aceitava, nem de jeito nenhum. Nesse dia ela entrou e falou assim para mim, eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Eu agora, porque eu falava para ela, um dia tu não vai ter para quem passar. E ela chegou para mim e falou, eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Eu hoje não tenho para quem passar. E eu disse, o quê? E ela falou, eu não tenho para quem passar uma criança especial. Uma pessoa especial. E eu disse, você está com a turma, com alunos especiais? Ela disse, não. Um tempo atrás, o filho, descendo do ônibus, levou um tiro, uma bala perdida, que alojou na nuca, e ele ficou tetraplégico e perdeu massa encefálica. Então ele estava vivo, mas ele só tinha a vida, ele não tinha nenhum movimento. E ela teve que cuidar desse filho. Aí ela precisou do conhecimento, aí ela foi correr atrás. Aí ela foi fazer curso, aí ela foi se especializar na área de ensino especial, na área das deficiências, para poder ajudar o filho. Então, isso eu não desejo para ninguém, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E assim como aconteceu com essa colega de serviço,
Pode acontecer com qualquer um de nós. Não temos nenhuma diferença nesse sentido. Então, quanto mais conhecimento você tem, maior a assistência que você pode dar àquele aluno, àquele filho do vizinho, aquela pessoa que você ama, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil e mais rápido ele vai ter as assistências que necessita e menor será a dor. Então a gente precisa buscar esse conhecimento. E é essa a oportunidade que a gente está aqui oferecendo para vocês. O que eu quero falar para vocês mesmo é que quando nós perdemos a oportunidade que surge em nossas vidas, pode ser que não as tenhamos mais. Por isso, convido vocês a aproveitar bem essa oportunidade. Tem uma historinha que diz assim, né, que tinha um rapaz, uma pessoa, que morava num lugar que alagava, né, que todo ano chovia muito e tinha as enchentes. E numa dessas enchentes, a casa dele começou a encher d'água e ele subiu para o telhado. E passou uma pessoa, lá no telhado ele viu que todos os vizinhos estavam indo embora. Aí passavam, iam embora e ele lá no telhado. Bora, não vou. Eu já pedi a Deus para que ele me tire daqui e eu só vou com ele. Aí passou um, chamou, bora rapaz. Numa canoazinha, não vou, só vou, eu estou esperando que Deus venha me tirar daqui. Ele não mandou o dilúvio, não mandou essa chuva, não mandou, então ele vai ter que vir me tirar daqui. Eu já pedi para ele e eu vou confiar e ele vai vir me tirar daqui. Aí passou o segundo, chamou ele nada. Chegou o terceiro e nada. E a água foi subindo. E chegou um ponto que ele não conseguiu mais sair de lá e morreu afogado. Então o que eu quero falar para vocês com essa historinha é que as oportunidades vêm, mas elas passam. E se a gente não agarrar, se a gente não atender aos chamados, a gente pode não ter elas de novo, né? Pode não voltar. Pode ser que a gente perca essa oportunidade. Né? Então, ao participar do nosso evento, você vai aprender a identificar e a diferenciar dificuldades de aprendizagem, né? Tanto as dificuldades pedagógicas do aluno, quanto as dificuldades pedagógicas do professor. Como também vai entender, compreender mais as dificuldades causadas pelos transtornos funcionais. Quais são esses transtornos funcionais? Qual a diferença entre as dificuldades pedagógicas e de ensinagem, das dificuldades causadas por um transtorno funcional específico? Ou até mesmo causadas por uma determinada deficiência, ou causada por um determinado transtorno do espectro autista. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? O caminho, né? Que o Claudinei tem uma mensagenzinha que fala assim, né? Que o caminho do conhecimento passa pelo princípio da descrença. Então às vezes a gente pensa assim, olha, eu não acredito nisso que ela está falando. Então é bom isso, não é ruim não. Devemos ouvir a todos e buscar informações, mas também devemos duvidar de tudo. Quando eu duvido, eu questiono. Quando eu questiono, eu busco as respostas. Quando eu busco as respostas, eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais me questiono. Então a gente precisa estar sempre se questionando e se colocando à disposição para as oportunidades que surgem nas nossas vidas. Nessas 6 lives, nós vamos falar sobre essas dificuldades de aprendizagem, sobre os transtornos funcionais e, entre eles, nós vamos falar sobre os distúrbios de linguagem, dislexia, descalculia, dislalia, disgrafia, desortografia, todas as DIS, né? Todos os transtornos de linguagem. Trataremos também do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser combinado ou não, pode ser só o TDA, pode ser o TDAH, né? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, vamos tratar sobre isso, vamos tratar sobre o transtorno opositor desafiador,
que é um transtorno bem difícil da gente trabalhar com eles em sala de aula. Imagina uma turma com 30 alunos e dentro dessa turma ter 1 ou 2 alunos com TOD, um transtorno opositor desafiador. Que é aquele aluno que vai estar te testando o tempo todo, te questionando o tempo todo, batendo de frente contigo ou com os colegas o tempo todo, que não vai aceitar um comando seu. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse transtorno opositor desafiador, como trabalhar com ele, como a gente avançar na aprendizagem com esse aluno. Vamos falar sobre o transtorno de conduta. O transtorno de conduta é um pouco mais complicado, ela já parte, né, não só para essa questão do desafio, mas também para a questão da agressividade. A gente precisa entender um pouco. E vamos falar também do DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, ou em algumas outras nomenclaturas, né, o DEPAC, que é transtorno do processamento auditivo central, que é uma dificuldade na decodificação sonora. Então a gente vai abordar esses temas, né, dentro das nossas lives, e a nossa última live vai ser sobre perguntas e respostas. Vocês vão fazer as perguntas e a gente vai tentar respondê-las, né? Vamos tentar tirar as dúvidas. Digo tentar porque nós não sabemos tudo. Pode ser que surja uma pergunta que eu não saiba responder. Então a gente precisa também ter consciência disso. Por mais formação que a gente tenha, ainda temos muito a aprender. Muito. E é aquela situação. Eu ensino enquanto aprendo, mas eu aprendo enquanto ensino. E a gente precisa, né, ter essa consciência. Então, vamos nessa última live, na 6ª live, nós vamos responder as perguntas, tirar dúvidas e também fazer perguntas. Vamos dialogar um pouco. Vai ser uma troca de experiências, onde nós vamos bater um papo legal, onde vocês vão estar fazendo perguntas, mas vão estar também respondendo as perguntas dos próprios colegas que vão estar ali, das próprias pessoas que estarão na live. Então, até lá, nós vamos estar aguardando vocês, né? E logo, logo a gente lança essas lives para vocês e vamos, né, contar com a presença de todos vocês lá. Obrigada.